Pelo sexto ano consecutivo, professores e educadores se reuniram no primeiro dia de fevereiro para participarem do Seminário de Educação, o SEDUC. Veja na reportagem de Priscila Veloso. Começando fevereiro, iniciando o ano letivo com muita aprendizagem. Estamos aqui no 6º SEDUC, Seminário da Educação de São Gotardo, idealizado pela secretária da Educação, Marilene Teodoro, onde vai ser falado do entrelaçamento dos vínculos afetivos para potencializar o ensino-aprendizagem em sala de aula. É uma iniciativa da Secretaria de Educação para capacitar os profissionais a trabalharem com as crianças em sala de aula. Nós teremos 3 apresentações, 2 palestras e uma apresentação artística. Geraldo Peçanha, psicanalista, vai nos falar sobre essa questão dos vínculos com o aluno em sala de aula, e a Zilanda Souza trazendo várias contribuições para a capacitação do professor. Depois teremos uma apresentação artística de dança que vai encantar os olhos de toda a população são-gotardense. Estamos aqui com Geraldo Peçanha, essa figura renomada da área da educação, psicanalista e que veio trazer contribuições para o SEDUC, para os professores, otimizando as práticas pedagógicas. Geraldo, seja bem-vindo a São Gotardo, é uma honra recebê-lo. Você disse em sua palestra que a afetividade precede a aprendizagem. Fala um pouquinho para nós, deixa um recado aos professores de São Gotardo. Então, o que garante a aprendizagem é o vínculo da criança com a escola. Só que a escola é imaterial, a escola não pensa, né? Então, quem pensa é quem faz a escola, ou seja, os professores, os funcionários, os diretores, os coordenadores. Então, as pessoas que trabalham na escola é que precisam acolher, amparar o aluno, para o aluno se sentir em casa, não ter medo. E é essa coisa espontânea que faz o aluno gostar de aprender. Então, por isso que o afeto, que é o vínculo entre o aluno e a escola, é a base do aprendizado. Geraldo, na sua opinião, qual é o maior problema que nós enfrentamos hoje, o grande desafio na alfabetização das crianças e jovens? É concorrer com mídias, concorrer com os equipamentos eletrônicos, porque as crianças já aprenderam que nos eletrônicos elas podem ir sozinhas. E o aprendizado da língua precisa de um apoio, de uma ajuda. Então, para uma criança que é tão autônoma, depender de um educador está sendo o maior desafio, porque eles quase sempre perdem o foco, não se comprometem, têm dificuldade de concentração. Então, hoje é de verdade as tecnologias o maior desafio da alfabetização. E para fazer diferença na educação, o que o professor deve ter em termos psicossociais, psicológicos, na sua opinião? Amar e amar o que faz, porque criança é um sujeito muito próprio de vínculo, de convivência. Se a pessoa que está ali, que é um adulto, não oferece essa convivência, ele imediatamente já repulsa, já não consegue interação. Então, se o professor gosta, mesmo que ele não seja altamente qualificado, mas se ele ama aquele lugar, já começa a dar certo. Estamos aqui com a renomada Zilanda Souza, psicopedagoga, responsável pela pós-graduação de neurociências. E a gente vai conversar com ela um pouquinho sobre a palestra que ela vai fazer, aliando neurociências à educação. Zilanda, neurociência e gestão escolar na sala de aula, qual que é a contribuição que a neurociência traz para o professor em sala de aula? Bem, primeiro a gente precisa entender que neurociências é o estudo do sistema nervoso. E o processo de aprendizagem, que é o objetivo do professor, acontece nesse funcionamento. Então é importante que o professor conheça o funcionamento do sistema nervoso das crianças com que ele vai trabalhar, para que ele possa entender qual é o processo, como ele deve preparar essas aulas, que mecanismos ele pode utilizar para favorecer o processo de aprendizagem. E para dar continuidade nesse trabalho em sala de aula, deixa um recadinho para os professores em relação ao que ele precisa ter para ser um bom educador em sala de aula. Eu acredito que para ser um bom educador em sala de aula, o professor primeiro precisa conhecer o seu aluno. Ele precisa conhecer como funciona o sistema neurobiológico do seu aluno. Isso, infelizmente, não foi nos dado na base da nossa formação. Então, o professor ele precisa buscar esse conhecimento, porque é a partir daí que ele vai relacionar suas estratégias, sua referência bibliográfica, como que ele vai atuar, como que ele vai gerir a sala de aula. Afinal, o gestor da sala de aula é o professor. Hamilton, como você vê a contribuição do SEDUC para os seus professores? Olha, é sempre uma grande oportunidade que a Secretaria Municipal de Educação oferece para o professor poder iniciar os seus trabalhos nos mais diferentes anos
que a gente já tem visto até aqui. E esse ano, de forma muito interessante, 2 temas importantes para a reflexão do professor, para o trabalho dentro da sala de aula e com o aluno. Então essa contribuição do lidar com o aluno é muito importante para que o professor possa desempenhar bem o seu trabalho durante todo o ano. Eu estou vendo esse seminário assim com o melhor olhar. Esse seminário está trazendo tema como enxergar o aluno na sua essência, na sua verdade, enxergar o aluno através do seu nível de desenvolvimento, enxergar o aluno que tem uma deficiência. Então, está trazendo o que a gente, inclusive, já vem trabalhando, mas que reforça todo esse entusiasmo necessário ao professor no início de cada ano letivo. Então, que todas essas estratégias, mudança de estratégias, a adaptação de recursos, possa vir trazer um 2018 com bastante sucesso ao nosso alunado. E quem vai falar um pouquinho para nós agora sobre o Seminário da Educação de São Gotardo é a idealizadora, secretária de Educação, Marilene Teodoro. Marilene, como que foi a ideia de começar esse Seminário de Educação em São Gotardo? Quando que foi? De onde surgiu essa ideia? Bom, a ideia surgiu desde 2013, que o raciocínio foi o seguinte: se nós íamos fora fazer um curso, participar de um congresso, de um seminário, nós íamos às vezes no máximo 4, 5, 6 pessoas. Por que não promover esse seminário, esses congressos em São Gotardo? Porque toda a rede educacional seria privilegiada. Então a ideia é essa, trazer grandes personalidades da educação para São Gotardo, para que todos tenham acesso a esse conhecimento. Desde o primeiro SEDUC, Marilene, como que você vem sentindo os professores? Houve uma melhora? O que você tem sentido de retorno na educação de São Gotardo? Eu posso citar 3 pontos de melhoria. O primeiro deles é a preocupação com a formação. A partir do momento que os professores começaram a perceber que existem pessoas que estudam muito e que ainda falam que sabem pouco, eles começaram a sentir essa necessidade de se formar e de estudar mais. Então eu ouço o professor dizer assim: eu estou lendo um artigo, me indica um livro, independente de estar fazendo uma pós, qualquer outro curso. Então ele sentiu necessidade de estudar, se sentiu estimulado. O segundo ponto foi que a gente promoveu, a gente sentiu que é necessário refletir sobre a prática pedagógica. Que assim como o médico, qualquer outro profissional está sempre refletindo e reavaliando a sua prática pedagógica, os nossos professores hoje, nós todos profissionais de educação, nós temos essa preocupação de refletir o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, onde eu posso melhorar. E o terceiro ponto é o professor se sentir valorizado. Quando ele escutou hoje um Geraldo Almeida, uma Zilanda, o que a gente sente? O professor se sente presenteado, ele se sente valorizado por estar tendo essa oportunidade. Qual seria o recado que você deixa para os professores em relação aos desafios da educação? Primeiro, a frase do Geraldo que eu levo comigo: o afeto antecipa a aprendizagem. É necessário que a gente viva isso a todo minuto na nossa sala de aula. O afeto antecipa a aprendizagem. O segundo ponto que nós levamos para o ano letivo desse seminário é a questão de que o livro didático não é o detentor do saber. O detentor do saber é o professor. E a partir do saber que ele possui, ele vai manusear, usar esse livro didático. Então, o livro didático tem que servir ao professor para que o professor possa servir ao aluno. E o terceiro ponto que foi falado pela Zilanda é a questão de nós trabalharmos em rede de cooperação. Nós vivemos hoje numa situação mundial que é preciso que haja cooperação em todos os sentidos para que se promova a mudança. Então, nós precisamos deixar de lado o nosso egoísmo, principalmente no que tange assim: eu sou a melhor professora que tem, ou eu sou o melhor profissional. Eu sou melhor quando eu faço quem está ao meu lado melhor. Então, a gente tem que dividir conhecimento, partilhar conhecimento e, principalmente, ouvir o que o outro tem a nos falar, porque todo mundo tem algo a ensinar.